Se aqui você colocar Luiz Henrique e clicar em comparar, você vai ter um baita gráfico de análise comparativa entre os dois para escolher. Será que eu escalo Luiz Henrique, Igor Jesus ou fazer uma dobra dos dois? Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco do canal aqui é o Cartola FC, Fantasy Game, futebol de modo geral. Sempre focado muito em dados e estatísticas. Então, você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, é muito importante, e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, tá? E bom, o foco desse vídeo aqui vai ser a gente trazer um conteúdo diferente para você comparar jogadores. Sabe aquela dúvida que sempre fica ali? Pô, será que eu escalo Arrascaeta ou Arias? Será que eu escalo o Gustavo Gomes ou Murilo? Igor Jesus ou Luiz Henrique? Enfim, eu sei que é uma dúvida geral de todos os cartoleiros, acontece com todo mundo. Então eu resolvi criar um material ali focado em análise de dados para você poder fazer sua comparação. Não pegar o que os outros estão falando, você fazer sua comparação e escolher qual jogador você vai escalar no seu time, tá? E aí, durante esse vídeo aqui, eu vou explicar como é que funciona esse comparador ali, tá? E como é que você pode ter acesso, porque esse material é totalmente gratuito, tá? Então, vou te explicar no final do vídeo como é que você pode acessar esse material e poder fazer suas próprias comparações, tá? Então, já deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. E a primeira coisa que eu quero falar, antes de mostrar o nosso comparador ali e explicar como é que funciona, é dizer que esse material foi construído graças ao comentário do nosso amigo aqui, o Einstein Cartoleiro, que mandou: salve, Mito! Bem, uma dica, uma sugestão aí que você podia trazer era uma análise automatizada que comparasse o rendimento dos jogadores. Mais ou menos igual o PES, FIFA, o Bomba Pet, ali, o pessoal que joga videogame, né? Era um material que eu já tinha pensado em fazer há algum tempo atrás, mas aí esse comentário eu achei muito bacana e acabou me impulsionando a de verdade pegar esse tempo da Data FIFA. Eu gosto de trazer novidades aqui para o canal na Data FIFA, e trazer um material diferente que pelo menos eu não vi em outros canais aí, tá? E acho que vai ajudar bastante. Então, mandar um salve aí para o Einstein Cartoleiro, e muito obrigado pela sugestão. Eu sempre falo, né? Deixem os comentários aí, porque eu tô sempre lendo, tá? Eu sempre leio os comentários. Se tem sugestão, eu tenho que trazer para o canal. Sempre tento responder os comentários ali, as dúvidas do pessoal. Então, comentem aí que é muito importante, tá? Não esqueça de também deixar o like, também é importante. Mas enfim, nesse vídeo aqui que eu gravei na terça-feira, que o nosso amigo comentou, eu fiz uma análise bem extensa sobre todos os jogos aqui, né? Desde São Paulo e Vasco até Juventude e Palmeiras. Fomos falando de peças de cada jogo, falando dos melhores SGs, os times favoritos e tudo mais. Então, se você quiser ter uma análise mais detalhada, né, sobre essa questão dos confrontos, volte lá no vídeo de terça-feira. A gente usou o SofaScore aqui para comparar as estatísticas, o Joga 10 News para ver os jogadores prováveis, enfim, foi bem bacana, tá? No vídeo de hoje, como eu falei para vocês, eu vou realmente focar em escalar as peças, então eu vou usar o nosso comparador para escolher nas nossas peças. Eu já deixei meio que uma base aqui, com bons jogadores de média básica, e a gente vai recheando o time aqui com base nisso, tá? O técnico, pessoal, como a gente não tem ele no nosso comparador, eu já vou falar para vocês que é o Arthur Jorge, tá? Como eu falei no vídeo de terça-feira, o Botafogo é o principal favorito. Eu trouxe lá naquele vídeo o mapa do SG, né? O time com maior potencial de SG na rodada é o Botafogo, com 49%. E o time com mais chance de fazer gol também é o Botafogo, tá? O Criciúma tem chance de segurar SG de apenas 8%. Então, como é o time mais favorito, com mais chance de segurar SG de marca gols, é o melhor técnico para a rodada, o Arthur Jorge, tá? Então, vamos lá. Vou começar a explicar agora para vocês como é que funciona essa planilha, tá? Então, quando você baixar essa planilha, que eu vou explicar como é que você pode fazer isso depois, você vai entrar nessa página de introdução, tá? Aqui eu explico algumas coisas, tem umas questões de quem fez a página, explicando um pouco o objetivo, aqui vai ter como é que você usa. Enfim, eu vou explicar aqui na prática, mas acho que é importante ter essa página de introdução aqui para vocês, tá? Então, eu já vou pular aqui para a posição de goleiro, tá? Que é justamente onde a gente vai começar o nosso vídeo, tá? Eu sei que vocês querem saber da posição de atacante, de meias e tudo mais, mas a gente vai começar aqui pela posição de goleiros, tá? Então, é o seguinte, ó, para você usar esse nosso comparador, é bem simples. Primeira coisa que você tem que fazer, selecionar o clube aqui que você quer. E aí, quais são os goleiros que eu vou selecionar para comparação, tá? Eu vou citar aqui o nosso amigo do Mundo Cartola News, o Diegão, né?
Ele faz o vídeo lá dos mais indicados. Aliás, acompanha, que é um trabalho muito fera. Ele assiste, sei lá, milhares de vídeos. Nem sei como ele consegue tempo de assistir tanto vídeo assim, né? E aí ele traz um compilado de todos os influenciadores, quem foram os jogadores mais indicados. É muito bacana porque dá um panorama legal de quais são os jogadores que estão com mais potencial ali para a rodada, né? Os goleiros que ele trouxe foram, ali na comparação, os 3 mais escalados, né? Foi o John do Botafogo, o João Ricardo do Fortaleza e o Hugo Souza do Corinthians. Vão ser os 3 que eu vou comparar aqui. Ah, Eduardo, e o Everton, e o Rafael do São Paulo, sei lá, qualquer outro goleiro, depois vocês podem vir aqui, baixar a planilha e fazer as suas comparações, tá? Vou comparar esses 3. Então é bem simples. Primeira coisa, qual é o time que tá aqui? É o Botafogo. Então, você pode digitar o B, já vai aparecer aqui as opções, você escreve Botafogo, tá? Qual é a posição? Aqui só vai ter a posição de goleiro. Cada abinha aqui embaixo tem meias, tem atacantes, tem zagueiros, laterais e aba de goleiro. Então, na aba de goleiro só dá para olhar goleiro, na aba de zagueiro e lateral só zagueiro e lateral, na aba de meias e atacantes só meias e atacantes, tá? Então, você vai navegando ali pelas abas para poder selecionar. Então, aqui só tem goleiro, selecionei goleiro. Então, o goleiro do Botafogo é o John, né? Então, você vem aqui e digita John. Opa, escrevi errado. Lembrando, muito importante que eu escrevi errado para vocês saberem até. Só vai funcionar se você escrever exatamente o nome do goleiro, tá? O nome do jogador. Se você, igual tá no site do Cartola, tá? É muito importante isso. Então, vou agora dar uma adiantada aqui. Então, a gente vai colocar aqui do Fortaleza o João Ricardo, né? Do Fortaleza, que eu falei que a gente ia comparar. João Ricardo. E o último é o Hugo Souza do Corinthians, né? Então, vamos colocar aqui Corinthians, goleiro, Hugo Souza. Hugo Souza aqui. E aí, depois que você selecionou, você pode colocar até 5 jogadores para comparação. Você vai aqui, clique para comparar, tá? Você clica aqui e vai gerar. Então, aqui vai ter uma tabela que você pode olhar, ele vai ter o número de jogos, médias. Aqui tem defesas que o goleiro fez por jogo, porcentagem de SG conquistado, média cedida, defesa cedida por jogo, enfim. Vai ter alguns quesitos. Para goleiros são uns, para zagueiros laterais são outros, vocês vão ver daqui a pouquinho, para meias atacantes são outros, tá? E aí, se você puxar aqui para o lado, você vem a parte que eu acho que é mais interessante, que é esse gráfico aqui, que é justamente aquele gráficozinho que tem do Bomba Pet, que tem do PES, que compara os jogadores, tá? E aí você vai ver, quanto mais perto do limite lá, mais o jogador tá bem naquele quesito. Então, por exemplo, o jogador, considerando a média, né? Então, assim, a gente tá falando aqui considera o mando de campo. Então, por exemplo, o João Ricardo é mandante, o John é mandante, o Hugo Souza é mandante. Então, todos eles tá considerando média como mandante e tudo mais. Você também pode selecionar aqui, que eu tinha esquecido, se você quer considerar as últimas 10 rodadas, eu quase sempre coloco sim, eu acho que é o melhor, mas você pode não olhar as últimas 10 rodadas, olhar o campeonato inteiro. Como o futebol é uma coisa que varia muito, né, assim, os times mudam muito ao longo do tempo, eu acho que é sempre bom deixar ali o sim, mas você pode ter a opção de colocar não, vai mudar suas análises, tá? E aí você vê aqui, por exemplo, o João Ricardo é o que tem a melhor média nesse contexto aí dos goleiros que a gente colocou aí. Por exemplo, se a gente olhar aqui a porcentagem de SGs conquistados, o João Ricardo também está na frente, tanto do John como do Hugo Souza. Então, vocês veem que o João Ricardo já tem um retrospecto bom aqui. Se a gente vê média de defesas por jogo, a gente vê que está bem próximo ali, mas o Hugo Souza está um pouquinho à frente. A gente sabe que o time do Corinthians tem testado bastante o Hugo Souza, né? Ele tem sido bastante exigido. Então, é o goleiro que tem uma média de defesas por jogo um pouco maior aqui, né? Por exemplo, aqui a gente tem número de defesas cedidas pelo adversário, né? E aí vocês veem que, por exemplo, o Criciúma é um time que finaliza muito, muito, muito. Então, o John vai ter um potencial grande de fazer defesas. Inclusive, se vocês olharem aqui, média cedida pelo adversário, vocês vão ver que o time do Criciúma, desses 3 que eu selecionei, é o time que mais cede pontos para goleiro, tá? Então, eu acho que aqui, por essa tabela, eu descartaria, por exemplo, o Hugo Souza do Corinthians. Apesar de ele estar fazendo bastante defesa, vocês veem que nos outros quesitos, em toda a zona verde aqui, que é a do Hugo Souza, acaba ficando mais para dentro, assim, né? Acaba ficando um pouco pior. Eu ficaria na dúvida entre o João Ricardo do Fortaleza e o John do Botafogo, tá? O João Ricardo aparece com média e SGs conquistados melhor. O John do Botafogo, por exemplo, aparece com o adversário cedendo mais pontos. Então, o Criciúma cede mais do que o Atlético Mineiro. Só que aí a gente tem que qualificar os dados, né? O Atlético Mineiro vai com time reserva, enfim. Aí vai um pouco das suas características ali de aposta. Você quer apostar mais num time que conquista mais ou num time que cede mais? Aí vai da sua conta, tá? Como aqui o João Ricardo
tá bem perto aqui na questão do cedimento e tá bem à frente na questão da média de número de SGs conquistados, eu vou fazer uma aposta diferente aqui no João Ricardo do Fortaleza, tá? É uma peça que eu acho que é bem interessante para a rodada, mas como vocês viram, o John também seria interessante. E os outros goleiros, Eduardo? Você pode daqui a pouquinho baixar a sua planilha e comparar, tá? Como aqui para lateral, aliás, antes de ir para lateral, eu ia comparar já Vitinho e Alex Telles, mas eu quero começar pela posição de zagueiros, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso dashboard aqui, para o nosso comparador, né? E aqui a gente está com o dashboard de zagueiros laterais. E o que a gente compara nos zagueiros laterais? Média básica, número de desarmes que o zagueiro consegue por jogo, né? Uma média sempre por jogo, a média cedida pelo adversário e a média básica cedida, tá? E eu acho que é interessante, uma coisa que eu vi muita gente falando foi, será que é melhor eu escalar o Gustavo Gomes do Palmeiras ou o Murilo do Palmeiras? Qual será que tem mais potencial para a rodada? Então, eu vou colocar aqui, ó, e aí já aparece zagueiro, Palmeiras, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. E aqui, de novo, vamos colocar aqui, Palmeiras, zagueiro e Murilo. E a gente vai fazer a comparação desses dois, tá? O pessoal sempre me pergunta bastante qual o melhor para escalar, tá? E aí vamos aqui para olhar o nosso gráficozinho. E aí vocês veem que, claro, em questão da média cedida, tanto a média básica como a média cedida total, eles empataram, porque eles têm o mesmo confronto, né? Os dois enfrentam Juventude. Mas vocês veem que fora de casa, o Gomes massacra o Murilo em tudo, tá? O Gomes tem mais desarmes por jogo, tem mais média básica, tem mais média também. Então, jogando fora de casa, para mim, não tem comparação. O Gustavo Gomes é um zagueiro muito melhor, tá? Inclusive, eu acho que ele é uma baita peça para você escalar na rodada, tá? Então, a gente vai, por exemplo, colocar o Gustavo Gomes aqui no nosso time, tá? Pô, Eduardo, mas tudo bem. Então, entre o Gustavo Gomes e o Murilo, você prefere o Gustavo Gomes, né? Mas você acha que vale a dobra do Palmeiras? Então, por exemplo, um cara que eu vi que bastante gente está buscando escalar é o Alexander Barbosa do Botafogo, né? Poderia ser o Basso também. Depois você pode fazer as suas comparações aqui. Mas vou colocar aqui o Alexander Barbosa do Botafogo para a gente comparar ele com o Murilo, tá? Vamos lá, clicar para comparar e vamos ver o que gerou o nosso gráfico aqui para ver quem que seria melhor. E aí vocês veem que é um massacre do Alexander Barbosa contra o Murilo, tá? O time do Criciúma cede mais pontos do que o time do Juventude. O Alexander Barbosa tem tido uma média melhor, tem tido uma média básica melhor e tem tido mais desarmes por jogo, tá? Então, assim, na minha concepção aqui, não faz muito sentido você dobrar Gustavo Gomes e Murilo. É muito melhor você colocar, por exemplo, Gomes e Alexander Barbosa, tá? Mas eu vou trazer alguns outros nomes para vocês compararem. E eu vou trazer um nome que eu até falei no nosso primeiro vídeo lá. E eu falei, acho que ninguém vai falar desse cara. E até acompanhando o vídeo lá do Diegão, eu não vi nenhum influenciador colocando o Adriano Martins, tá? Então, Atlético Goianiense, pô, o cara enlouqueceu. Mas vocês vão ver aqui que as estatísticas são favoráveis para ele, ó. Zagueiro, e vamos colocar aqui, Adriano Martins. E vamos clicar para comparar. Então, ó, já escalamos o Gustavo Gomes ali, vamos ver o que traz o nosso gráficozinho aqui, tá? Então, ó, vocês veem que em termos de sedimento, ó, o gráficozinho do Adriano Martins é um absurdo, ó. Inclusive, ele quase empata com o Alexander Barbosa na maioria das coisas e ganha bastante na média cedida e na média básica cedida pelo adversário. Então, por exemplo, se a gente olhasse só a estatística, vamos olhar só a estatística, que é questão de que o Botafogo é líder do campeonato e o Atlético Goianiense é o lanterna. Pô, Adriano Martins seria uma opção mais ousada. Vale para quem precisa tirar pontos, tá? É claro que o Alexandre Barbosa é um zagueiro mais seguro, porque é um time que vai ter um potencial maior de SG, é um time que é mais favorito, é um time mais qualificado tecnicamente. Mas eu acho interessante que os gráficos e tudo mais, eles são frios, né? Eles levam em consideração as estatísticas. E aí vocês veem que o Adriano Martins tem um baita potencial. Vamos colocar um outro cara aqui que muita gente tem me perguntado aí, do Fortaleza aqui, o Brits, tá? Acho que o Brits é um cara com bastante potencial para rodada. Então você vem aqui, Fortaleza, zagueiro e Brits. Opa, escrevi errado, ó. Tem que escrever direitinho com acento e tudo, tá? E aí aqui comparar e vamos ver como é que ficou lá, né? Ó, e aí você vê já que o Brits, desses todos que a gente colocou aqui, é o que tem a melhor média. E é o que eu falei no último vídeo, né? O Brits é um cara muito regular, ele sempre vai muito bem na média básica e tudo mais, né? É um cara que às vezes joga como lateral direito e isso fortalece a pontuação dele sempre, tá?
E aí vocês veem que os outros quesitos continuam aqui. O Adriano Martins ganhando no cedimento. Aqui no número de desarmes, o Brits também tem um baita potencial. Média básica, Brits e Adriano Martins. Então, assim, pelas estatísticas até, a gente teria indicativo aqui para colocar ou o Adriano Martins ou o Brits, tá? Na ousadia, por enquanto, eu vou colocar aqui o Adriano Martins, tá? Eu acho que é um zagueiro que as estatísticas se tornaram legal, como a gente está usando o comparador aqui, vou escalar ele no time, tá? Mas vocês viram que, por exemplo, o Alexander Barbosa também teria um baita potencial para a gente escalar aqui, tá? Seria bem interessante mesmo. Bom, escalamos nossa zaga, agora vamos escalar a lateral, né? Eu sei que muita gente tá assim, o William eu não tiro de jeito nenhum, e eu acho que tá certo, tá? A gente traz aqui vários dos dados que eu pego para montar esse material, vem aqui do Cartola FC Brasil, que é um site que é bem bacana para a gente poder comparar, tá? A gente cria também um dashboard aqui no Power BI, em que a gente faz a comparação dos jogadores e tudo mais, e realmente, não tá carregando agora, mas enfim, o William, ele tem um dos melhores médias como mandante, tá? Aliás, eu acho que ele é a melhor média como mandante do campeonato. Então, realmente, quando ele joga como mandante, é complicado de deixar ele de fora, tá? É um cara com muito potencial sempre, né? Mas aí eu vi que muita gente tá na seguinte dúvida. Eduardo, eu quero ter uma peça do Botafogo ali no lateral. Eu escalo Vitinho ou Alex Telles. Então vamos lá. Vamos usar o nosso comparador para fazer essa comparação. Lá para frente a gente vai ter a comparação entre ele, Luiz Henrique e Igor Jesus, né? Dois marcaram gol aí pela seleção, né? E vai ser uma comparação que vocês vão ficar. Vai ser bem interessante, tá? É assim, cada um ganha num quesito. Vai ser bem difícil de escolher, mas o mapa acho que vai ajudar bastante a gente, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já quer olhar o Botafogo, né? Então a gente digita Botafogo. Vamos já colocar aqui os dois, Botafogo e Botafogo. Aqui a gente coloca lateral, né? Então aqui a gente está na mesma aba de zagueiros e laterais. Lateral, que é a mesma posição aqui, né? E a gente vai comparar o Vitinho do Botafogo com o Alex Telles, né? Do Botafogo também. Então vamos lá. Vindo aqui. Opa, esqueci de clicar para comparar. Aí não vai, né? Clicar para comparar. Vamos ver agora. Então aqui, ó, a gente vê, pô, como é que pode que a média tá diferente, a média cedida tá diferente se eles enfrentam o mesmo adversário? Porque um dos grandes diferenciais aqui desse conteúdo é que a gente separa lateral direito e lateral esquerdo, tá? Então aqui, vocês veem que na questão da média cedida pelo adversário, o Vitinho, o time do Criciúma, tem cedido mais pontos para lateral direito do que para lateral esquerdo. Por quê? Eu mostrei para vocês no último vídeo, vamos ver se agora o Cartola FC Brasil já carregou. Agora acho que foi. E vamos comparar os laterais para vocês verem de onde que vem aquelas informações ali, tá? Eu mostrei para vocês que todos os últimos jogos o time do Criciúma tem cedido assistência para lateral direito, tá? Mas também o Criciúma tem cedido bastante desarmes para laterais esquerdos, né? E aí vocês veem que se a gente olhar de novo o nosso gráfico aqui, vocês veem que se a gente olhar média básica cedida, aí já é mais para o lateral esquerdo. Então teria um motivo para escalar o Vitinho, teria um motivo para escalar o Alex Telles. Então vamos olhar o resto. Então se aqui deu empatado, um para cada lado, vamos olhar o resto. Em média, o Vitinho está na frente. Em média básica, o Vitinho está na frente. Em questão de desarmes, o Vitinho está bem à frente, tá? Então, pelo que a gente acompanhou até agora no Cartola, né? O Vitinho está se mostrando um jogador melhor de Cartola do que o Alex Telles. O Alex Telles tem a vantagem ali da bola parada, mas na questão de desarmes, de média básica, o Vitinho tem mostrado um potencial melhor e até o sedimento aqui geral, né? Não só de média básica, tá melhor para ele. Então, assim, se eu tivesse que recomendar um desses dois, eu recomendaria para vocês o Vitinho do Botafogo, tá? Acho que seria um nome mais interessante. Pô, Eduardo, você acha que vale a pena fazer uma dobra ousada aqui de Vitinho e Alex Telles e tirar o William? Vamos ver, vamos comparar aqui o Vitinho com o Alex Telles com o William, tá? Porque a gente já escalou o Vitinho no nosso time. Vamos comparar aqui o Alex Telles com o William, tá? Então, a gente tira o Vitinho, então coloca aqui Cruzeiro, né? Laterais, e aqui a gente coloca o William. E vamos ver o que retorna aqui pra gente as estatísticas. Claro que, como eu falei para vocês, o mais seguro seria a gente escalar ali o William, né? Mas vamos ver o que os dados estão retornando pra gente aqui. Então, ó, se a gente olhar, o William tem uma média básica, um número de desarmes melhor, né? O William é mais jogador de cartola do que o Alex Telles. Mas se a gente olhar aqui a média básica cedida e a média cedida geral, então assim, olhando o confronto, na verdade, a gente vai ver que o Alex Telles tem um potencial muito bom para a rodada na comparação com o William, tá? Então assim, por exemplo, Eduardo, estou mais atrás nas ligas.
Pô, o mais seguro para você, para quem tá liderando, é colocar o William. Mas vocês veem que aqui na questão do cedimento, o Alex Telles aparece com um baita potencial. Meu, o Cruzeiro tem um jogo difícil ali contra o Bahia. O Bahia é um time que costuma marcar seus gols. O time com o Diniz ainda tá se encaixando. O time do Cruzeiro, como vocês viram ali no último vídeo que eu falei para vocês, já não é aquele time que tá segurando tanto SG assim. Por exemplo, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro em casa, só em um ele conseguiu vitória e foi contra o Atlético Goianiense, tá? Então, será que não vale uma dobra, uma aposta ousada? Ó, como aqui a gente está fazendo um vídeo aqui apresentando nossa plataforma, como ali no segmento a gente apresentou o Alex Telles com um potencial maior do que o William, vamos fazer essa aposta mais ousada aqui. Alex Telles e William, Gustavo Gomes e Adriano Martins e João Ricardo, tá? E assim fica o nosso sistema defensivo. E aí, cara, você pode fazer outras várias comparações. Por exemplo, acho que outros nomes serão interessantes. Fagner do Corinthians é um cara que tem muito potencial para rodada. O Wesley do Flamengo tem um baita potencial também, tá? Enfim, tem várias outras alternativas para vocês escalarem aí, tá? Mas nosso sistema defensivo, usando nossa plataforma, por enquanto, tá escalado desse jeito, tá? Acho que o Cartola FC Brasil não carregou aqui o lateral para a gente poder mostrar. Bom, sorte que a gente tá aqui com a nossa plataforma aqui, que o Cartola FC Brasil tá meio travado, né? Mas vamos lá, então. Vamos passar agora para o meio e para o ataque, que é onde eu sei que vocês estão curiosos. Meio de campo, eu vou trazer uma baita comparação entre 5 nomes, tá? Que eu sei que são os nomes que o pessoal tá mais de olho. Garro, Lucas Moura, Arrascaeta, Mateuzinho do Vitória e Alan Patrick, né? Pelo que eu vi ali, são os 5 mais indicados pelos influenciadores, os 5 mais escalados também, é onde o pessoal tá visando. E depois, eu vou incluir na comparação o Almada, tá? Que eu acho que é um cara que tem muito potencial, a gente falou dele no último vídeo, a gente vai falar de novo, tá? Mas antes de fazer a comparação aqui dos meias, só deixa eu reforçar para vocês o pedido, tá? Para vocês se inscreverem aqui no canal. Aliás, é uma coisa que eu coloquei ali na nossa introdução, né, do nosso comparador ali, que é muito importante, pessoal. A gente traz um conteúdo gratuito para vocês aqui sempre e tudo mais. Esse é um conteúdo que a gente vai levar para os sócios. A princípio, nessa rodada, ele vai ser totalmente gratuito. Eu vou falar depois como é que vocês podem ter acesso. Mas eu não sei depois, nas outras rodadas, se a gente vai manter gratuito ou não. Por quê? Porque é um trabalho grande, dá muito trabalho mesmo de montar tudo isso daqui, tá? E a gente precisa ter algum retorno. Então, assim, os sócios são o pessoal que se compromete ali, que paga. Aliás, vocês podem virar sócios, depois eu até mostro para vocês o link para vocês poderem virar sócios ali. Mas o pedido que eu faço para quem não quer virar sócio, não está com condição de virar sócio, 2 coisas gratuitas. Se inscrever no canal, tá? A gente está com a meta e eu acredito mesmo que a gente vai chegar aos 5 mil inscritos até o final do ano, tá? A gente começou o ano com 2 mil, já estamos com 4.260, tá? É difícil, porque a gente precisa de uma média grande de inscrição por rodada aí, mas se vocês derem aquela moral, compartilha com a tia, com o vô, sei lá, para se inscrever no canal. É muito importante, é gratuito, ajuda muito o canal. E deixar o like, tá? Também é muito importante. É gratuito às vezes, tudo mais. E assim, vocês não sabem a força que dá o like, porque o YouTube recomenda para mais pessoas. É um incentivo também para eu continuar a falar, pô, esse vídeo tá dando certo, vou continuar gravando conteúdo assim. Então, dá aquela moral, se inscrever no canal, deixar o like. E aí, a gente sempre traz aquela meta de likes, né? Então vamos colocar uma meta aí ousada de likes, 300 likes, tá? Se a gente bater 300 likes nesse vídeo, no vídeo de terça-feira, que a gente vai gravar outro lá na véspera da rodada, a gente traz mais algum conteúdo ali dos sócios, tá? Talvez a nossa planilha ali de score, aliás, para quem não sabe, a gente tem uma planilha de inteligência artificial de score aqui que a gente faz várias comparações. Então, eu trago alguma coisa se bater 300 likes aí no vídeo, tá? Mas é isso. Reforçar esse pedido, se inscrever no canal e deixar o like que é gratuito, tá? Deixa nos comentários também o que você achou do vídeo, o que você tá gostando, o que você tá curtindo, novas sugestões e tudo mais, tá? Mas é isso. Vamos voltar aqui pro nosso meio de campo e a gente vai fazer justamente essa comparação que eu falei para você. Então, vamos aqui para nossa planilha de meias e atacantes, tá? Inclusive, eu acho que uma coisa interessante é que você pode comparar meia com atacante. Enfim, é claro que comparar meia com atacante é sempre complicado, mas dá para você fazer nessa planilha aqui, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Eu falei do Flamengo, então vamos colocar o Arrascaeta, vamos colocar aqui São Paulo, o Lucas Moura, né? Falei aqui do Garro do Corinthians, a gente até escalou o Garro ali, mas vamos trazer ele aqui. Internacional a gente vai trazer o Alan Patrick, né? E o Vitória a gente vai trazer o Mateuzinho, né? Então vamos lá, tudo meio aqui. Vamos até copiar para a gente poder agilizar isso daqui. Vou copiar e arrastar aqui para baixo, fica mais fácil. E aqui a gente vai colocando os nomes, né? Então vamos lá, Flamengo, Arrasca. Aqui no São Paulo, Lucas Moura.
Aqui no Corinthians, tá Garro só ou tá Rodrigo Garro? Garro, tá só Garro. Garro. Aqui no Internacional, Alan Patrick. E no Vitória, Mateuzinho. Mateuzinho. E a gente coloca em comparar aqui. Show de bola. Vamos ver o que retornou pra gente aqui. Então, vamos lá. Se a gente olhar a questão da média, tá? No retrospecto mais recente, a gente vê que o Alan Patrick tá à frente junto com o Garro, tá? Então, a gente teria uma recomendação aí para escalar Alan Patrick e Garro. Se a gente olhar a média básica, por exemplo, aqui, ó, vocês veem que os dois caras têm mais potencial, eles são muito fortes mesmo nisso, o Garro e o Mateuzinho, tá? Os dois estão voando baixo. Se a gente olhar a questão de participação em gol, a gente já vê que Alan Patrick e a Arrascaeta estão mais à frente. Então, por exemplo, pô, Eduardo, eu quero gol, quero buscar gol e assistência. Vocês veem que aqui, ó, em termos de participação em gol por jogo, os dois caras para escalar seriam Arrascaeta e Alan Patrick. Quero um jogador mais para média básica, vai me entregar uma pontuaçãozinha ali mais regular. Você vê que o Mateuzinho e o Garro já entregam mais ali. Não, quero ver os times que estão mais cedendo ponto para meia, para poder escalar. Então, ó, se a gente olhar aqui, do cedimento, a gente vê que o time que mais tem cedido é o time do Vasco, tá? Ainda vai com o time reserva. Então, Lucas Moura seria uma baita opção para a gente escalar aqui, tá? E se a gente olhar a média de gols sofridos pelo adversário, tá? Que é um quesito que eu acho que é muito importante para escalar meias e atacantes, a gente vê que o time do Bragantino tem tomado muito gol, depois o time do Atlético Paranaense tem tomado muito gol, então seria mais um indicativo para a gente escalar Mateuzinho e Garro, tá? Então aqui para vocês, diante dessa análise, eu acho que o Garro tem um potencial muito grande pela média básica dele, pela média dele, e pelo Atlético Paranaense estar vendo uma fase muito ruim, então vai estar no nosso time aqui, tá? Pela questão da média básica e do número de gols sofridos também pelo adversário, já que o Alejandro não vai poder ir para o jogo, eu vou escalar aqui no nosso time o Mateuzinho, tá? Que eu acho que tem um baita potencial para a rodada. E aí, entre Lucas Moura, Arrascaeta e Alan Patrick, eu acho que, assim, pelas estatísticas aqui do nosso comparador, a gente tem uma indicação um pouquinho maior para escalar aqui o Alan Patrick, tá? O Lucas seria o que estava mais aqui, assim, mais ou menos, tá? A gente teria um indicativo grande para escalar o Alan Patrick. Como falei para vocês, o Arrasca também é um nome que seria interessante para a gente escalar na rodada. Só que a questão é ver se ele vai para o jogo ou não, tá? Mas aí, antes de a gente finalizar aqui, e vocês podem fazer outras comparações, achar outros jogadores, eu quero trazer um nome que eu comentei bastante no último vídeo. Então, eu vou tirar aqui da análise o Rodrigo Garro, que a gente já escalou ele no nosso time. Vou tirar aqui da comparação o Mateuzinho do Vitória, que a gente já escalou. E vou acrescentar aqui o Almada do Botafogo, né? Então, Botafogo, meia, e vamos colocar aqui o Almada, tá? Que é um baita nome para rodada, né? E vamos comparar aqui para vocês verem. Vamos lá. Então, vindo aqui para o mapa, e aí, claro, vocês veem, olha o Almada é o verdinho. Realmente, se a gente olhar a questão da média básica, o Almada está mais ali atrás. Ele não se mostrou até agora um baita jogador de cartola, mas ele já teve suas mitadas, ele cobrou pênalti já, talvez ele seja um dos cobradores de pênalti do Botafogo, tá? E olha isso daqui, o time do Criciúma cede muito ponto para meia, tá? É uma coisa impressionante, é o time que mais cede para meia. Todos os jogos no meia acaba mitando com o time do Criciúma, e é o time disparado que mais tem sofrido gols nessa comparação aqui, tá? Então, assim, o Almada se destaca muito pelo cedimento, tá? Então, por esse quesito aqui, claro que ele tá mais atrás aqui na questão da média básica e tudo mais, mas por esse quesito, eu vou fazer uma apostinha mais ousada aqui no Almada do Botafogo, tá? Acho que é um nome mais ousado, mas eu acho que tem o seu potencial ali, tá? Enfim, aí vocês podem brincar e trazer outros nomes aí que vocês achem interessante, tá? E finalmente, vamos aqui para o nosso ataque, né? E aí, pessoal, eu sei que a grande dúvida da rodada aí é o seguinte: eu dobro Igor Jesus e o Luiz Henrique, ou eu escalo um ou outro? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, vai ser a primeira comparação que eu vou fazer, porque é o que o pessoal tá mais querendo saber de tudo, né? O que mais me perguntaram aí em tudo quanto é lugar, então a gente já vai fazer essa comparação que o pessoal quer saber, tá? Botafogo, atacante, Igor Jesus, aqui e aqui. Se aqui você colocar Luiz Henrique e clicar em comparar, você vai ter um baita gráfico de análise comparativa entre os dois para escolher. Será que eu escalo Luiz Henrique, Igor Jesus ou fazer uma dobra dos dois? Bom, aqui, pelo nosso gráfico, a gente vê que, claro, se a gente olhar em média de gols sofridos e média cedida pelo adversário, eles empatam. Eles têm o mesmo confronto.
Se a gente olhar na questão da média aqui, ó, vocês veem que o Igor Jesus está um pouquinho à frente do Luiz Henrique. Se a gente olhar a questão da média básica, o Luiz Henrique está um pouquinho à frente do Igor Jesus. E se a gente olhar aqui a participação em gol por jogo, o Igor Jesus está um pouquinho à frente do Luiz Henrique, né? Então, assim, eu acho que esse gráfico mostra bem o que são os dois jogadores. O Igor Jesus é aquele centroavantão, é o cara que está mais perto do gol, tem mais chance de participar de gol, é verdade. Mas o Luiz Henrique é um cara que tem uma média básica melhor. Então, mesmo que o time do Botafogo, que o Luiz Henrique não faça gol, a tendência é que ele entregue uns 4, 5 pontos e tem um baita potencial na rodada e tem uma baita pontuação, tá? Entre os dois, quem que você prefere? Eu prefiro um pouco mais do Igor Jesus, tá? Eu gosto mais do jogador que joga mais perto do gol. E aí a gente vê que aqui a participação em gol por jogo, a média, reflete muito isso. Mas, e aí o que você acha da dobra? Eu acho que é uma dobra super válida. Como o Luiz Henrique é um cara que tem muita média básica, eu não acho que seria loucura, por exemplo, você montar um ataque aqui com Luiz Henrique, Igor Jesus e Estevão. Pô, Eduardo, mas você ia triplicar o Botafogo ainda com a Almada? Pessoal, o Botafogo é o time com mais potencial de marcar gols na rodada. Eu não acho que é loucura fazer essa triplicada, tá? Mas aqui no vídeo eu quero fazer algumas outras comparações, tá? Então quem eu vou vender aqui no nosso time vai ser o Luiz Henrique, tá? Eu sei que ele deve ser um cara que vai estar mais escalado aí, é um cara que gera bastante média básica, mas vou escolher só um deles, tá? Vou colocar aqui Igor Jesus e vou colocar o Estevão, tá? Então, vamos fazer algumas outras comparações aqui para vocês, para a gente poder pegar alguns nomes que o pessoal tem escalado bastante. Então, vou manter aqui o Igor Jesus, que é um cara que a gente está escalando no nosso time ali, mas vou colocar aqui o Estevão do Palmeiras, que é um cara que... Opa, colocando no lugar errado. Que é um cara que muita gente tem me perguntado aí, né? Vamos colocar aqui, atacantes. Eu acho que o Estevão é um nome muito forte para a rodada, tá? Estevão. Vamos colocar aqui também o platinado aí, o protagonista da Fiel, né? Yuri Alberto do Corinthians, acho que também tem um potencial legal para a rodada, tá? Yuri Alberto. Vamos colocar aqui o Wesley, que muita gente tem me perguntado do Internacional, né? É um cara que eu acho que tem potencial ali para a rodada também, né? Atacante. O Wesley. E mais um atacante, eu tinha colocado aqui o Alejandro, né? Mas infelizmente parece que ele não vai para o jogo, tem uma questão contratual, né? Vamos ver se tem algum outro atacante que a gente pode pensar em comparar aqui agora, de olho. O Caleri do São Paulo, né? Um cara que bastante gente tem escalado também, então vamos colocar o Caleri nessa comparação, tá? Então, São Paulo, atacante e o Caleri. Boa. Calerão. E aí a gente compara aqui, clica em comparar e vai gerar o nosso gráfico, tá? Claro que quanto mais jogador você coloca, mais o gráfico com mais linhas, tá? Quanto menos jogador, fica mais clara a comparação. Como você não tem limite para fazer essa comparação, você pode comparar dois, aí pegar o que você gostou mais, comparar com o outro e ir fazendo várias comparações, tá? Enfim, se a gente olhar aqui em participações em gol, em média cedida pelo adversário, a gente tem um indicativo forte aqui pro Yuri Alberto, tá? O platinado da Fiel aí, o protagonista do Corinthians. O Yuri Alberto tem vindo um momento excelente, tá? Nos últimos 3 jogos aí, o Yuri Alberto participou de gol em quase todos, se eu não me engano, em todos os jogos que ele fez ali em Itaquera, ele participou de gol, deu uma mitada aí no último jogo, é o coador de pênalti do time, e vai enfrentar um time do Atlético Paranaense que tem cedido muito ponto para atacante, tá? Como eu falei no vídeo de terça, o time do Atlético Paranaense é o pior time do retorno, tá? Então tá muito mal. A média boa aqui do Yuri Alberto, participação em gol boa, é um cara que se destaca bastante, tá? Mas como eu falei para vocês, aqui, Igor Jesus se destaca, o Estevão também, ó, o time do Juventude tem sofrido bastante gol, o time do Juventude também tem cedido bastante ponto para atacante, mesmo jogando lá no Jacone, tem cedido bastante, tá? Muita gente perguntando aí do Wesley, é um cara que tem uma média básica bem bacana aqui, ó, é interessante. Eu acho que todos eles têm potencial para escalar. O único que eu acho que fica mais abaixo, pelo menos pela comparação estatística aqui, é o Caleri, tá? Vocês veem que o roxinho aqui tá atrás de tudo em todos os quesitos, tá? Então, eu escolheria algum outro aqui. Já escalei Igor Jesus, já escalei o Estevão. Entre o Alberto e o Wesley, como eu falei para vocês, eu prefiro sempre o cara que tá mais perto do gol, tá? E acho que até tem um confronto mais fácil, né? O Inter pega um clássico ali contra o time do Grêmio, né? Grenal é sempre muito truncado. Então, eu vou aqui no meu time com um protagonista do povo aqui. Cadê o Yuri Alberto? Ele não tá aqui, ó. Yuri Alberto do Corinthians. Baita opção aí para a rodada, tá? Mas é isso, pessoal, que eu queria trazer nesse vídeo aqui, uma comparação bacana. Lembrando que na terça-feira a gente deve trazer mais um vídeo para vocês.
vídeo antes da rodada, em que a gente traz algumas planilhas aí de score, traz algumas outras análises para vocês, traz os atletas favoritos também, a gente faz um top 5 em todas as posições, tá? E também a gente vai ter uma live na quarta-feira de fechamento de mercado, tá? Nessa live a gente vai ver as escalações, vai ver mais quesitos ali, tá? Então, fiquem de olho nos vídeos que vai sair. Sigam a gente no Instagram também, muito importante, tá? @cartodados lá, sigam a gente tem postado vários conteúdos. Por exemplo, muita gente não sabe operar muito aqui a planilha. Lá eu vou postar algumas artezinhas de comparações que a gente fez, tal, tudo mais, vai ser bem legal, tá? Então, antes de escalar o capitão e fechar o vídeo, vamos falar para vocês como é que vocês podem ter acesso a essa planilha. É bem simples, pessoal. No vídeo aqui, no primeiro comentário fixado, tá? Desse vídeo, vai ter um link para vocês de um grupo do WhatsApp gratuito, tá? E aí, nesse grupo do WhatsApp, deixa eu mostrar para você aqui, ó, vai ter o link aqui. É só você clicar, acessar o grupo e lá, provavelmente no domingo, na segunda-feira, eu devo enviar esse material para vocês, tá? Então, entra lá no grupo do WhatsApp para você poder ter acesso a essa planilha e poder fazer as suas comparações, tá? E também quero convidar vocês aqui quem puder, né, ser sócio aqui do canal. A gente, aqui, junto com um chat, aqui com um grupo do WhatsApp, eu vou deixar também o link do plano de sócios, tá? Tá apenas R$ 24 ali. Você tem acesso a um grupo exclusivo de dicas, tem acesso ao nosso dashboard, a nossa planilha de inteligência artificial. Esse conteúdo que eu trouxe agora de comparação, com certeza vai ficar para os sócios em todas as rodadas aqui, né? Tem também time exclusivo, enfim, é muito conteúdo e tá apenas R$ 24, tá? Então, vem aí para mim estar nessa reta final de campeonato. Ainda dá tempo de tirar ponto, tá? Dá tempo de você recuperar nas suas ligas. A gente tem feito alguns vídeos de como tirar pontos aí, então não abandona, ainda dá tempo de virar e eu vou ajudar vocês aí, tá? Então, vem aqui pro grupo para ter boas análises táticas e poder começar a voltar a mitar aí no Cartola, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nosso capitão não podia ser diferente, né? A gente colocou na capa ali entre Igor Jesus e Luiz Henrique. Acho que são os dois melhores. Como na comparação a gente escolheu o Igor Jesus, faca de capitão no homem aqui, ó. Kamehameha em vocês. O cara meteu gol na Celeste aí, aliás. Que futebolzinho pifa, hein, Dorival? Pelo amor de Deus. Mas a Selefogo salvou nós aí. Então, nada mais merecido aqui do que a faixa no Igor Jesus. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!